Uma boa noite para todas e todos aqui presentes. Inicialmente me apresento, meu nome é Adriana Eiko, eu sou psicóloga de formação, não sou da área das ciências jurídicas, mas desde a época da graduação fui me aproximando das questões relativas à psicologia na interface com a justiça, principalmente na questão do sistema prisional e encarceramento da população. Isso, de certa forma, me obrigou também, ao me aproximar com o sistema de justiça, a acompanhar as leituras críticas no campo da criminologia. Então, não por acaso que eu estou aqui hoje, neste módulo sobre a criminologia, para falar de uma perspectiva que busca unir uma posição crítica no campo da psicologia com os estudos da criminologia crítica, né? Venho fazendo isso por meio de todo o processo, né, da minha formação, depois do mestrado, doutorado, e agora com outras pesquisas que venho desenvolvendo também, e intervenções na Universidade Federal Fluminense, lá em Volta Redonda, no estado de Rio de Janeiro, que é o local onde eu dou aula. Então, a questão da psicologia, do ponto de vista da ciência e da profissão, eu vou procurar abordar de forma muito breve com vocês, de modo que vocês possam ter essa linha de base no sentido mesmo de compreender as contradições no campo da profissão e da ciência psicológica, para daí a gente poder avançar no sentido desse encontro, né? De que forma a psicologia encontra as ciências jurídicas numa perspectiva crítica, né? E para falar disso, eu acabei elegendo um tema, né, no diálogo com os organizadores desse curso popular, enfim, acabei elegendo um tema que é um tema para nós muito caro, um tema que temos envidado esforços, não só como profissionais, técnicos, órgãos e entidades representativas de direitos, enfim, mas como sociedade civil, movimentos sociais, que diz respeito à luta antimanicomial, a perspectiva antimanicomial nos direitos à saúde mental. E isto tem uma interface tremenda com o campo das ciências jurídicas, né? Mais especificamente a questão das medidas de segurança, tá? Então eu vou procurar trabalhar um pouco com vocês a respeito disso. Bom, então, inicialmente me apresentei, mas quero também aqui registrar o meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nessa imensa, esse projeto que foi elaborado, né, por tantos companheiros de luta, enfim, da Defensoria Pública. Acho que é fundamental ter espaços como esses, assim como a possibilidade de transmissão das aulas, de modo que pudesse abranger, de fato, outros colegas, né, outros aí interessados nas discussões críticas para a formação, porque é isto que precisamos, né, de profissionais engajados, né, no campo da defensoria pública, na luta por direitos, né, engajados e dialogando com outras áreas de conhecimento também. Não por acaso estou aqui, então, representando uma outra área de conhecimento, de modo que a gente possa também iniciar essas conversas, né. É fundamental essa perspectiva transdisciplinar, quando a gente vai atuar com direitos, quando a gente vai atuar frente à população que hoje está sendo aviltada em seus direitos também. Só para também complementar as informações a respeito, né, da minha apresentação, eu já atuei no sistema prisional. Fui psicóloga em unidades do sistema prisional aqui do estado de São Paulo, tanto de regime fechado, cumprimento de pena, um presídio masculino, como em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o vulgo manicômio judiciário de Franco da Rocha, tá? Então já atuei nestes dois espaços dentro do sistema prisional em São Paulo e tive uma experiência também do ponto de vista da articulação e mobilização política como conselheira de conselhos regional aqui em São Paulo e de conselho federal de psicologia, atuando nessa temática também. Então, vou procurar trazer um pouco para vocês o que o campo crítico da psicologia tem pensado enquanto exercício da profissão também, e como que isto muitas vezes conflita com as questões oriundas do campo da justiça, tá? Então vai ser esse o meu foco na aula de hoje. Bom, procurei adensar, né, nessa apresentação algo que nos dê condições para discutir a perspectiva antimanicomial, a saúde mental e o sistema prisional. Por isso, elegi, não por acaso, medidas de segurança como um foco que nos ajuda a fazer a reflexão disso tudo.
Por favor, pode passar para a próxima. Não irei aprofundar, porque sei que vocês já tiveram neste módulo aulas que certamente já abordaram questões relativas à herança da escola criminal positiva, as questões relativas aos próprios fundamentos da criminologia crítica, mas eu vou aproveitar disso que vocês já tiveram de acúmulo, que já foi aqui apresentado neste curso, para que a gente possa dialogar também, né? Então, para mim, será fundamental a gente poder traçar aqui uma trajetória que discute as questões históricas e as heranças da escola criminal positiva, principalmente no que diz respeito à patologização enquanto um processo que equaciona enquanto um diagnóstico de transtorno mental uma série de elementos que são lidos como sintomas de um determinado transtorno, quando em verdade isso são expressões de um sofrimento na vida, na sociedade. O processo de patologização é algo que ele não nasce com a escola criminal positiva, mas surge no mesmo espírito de época, no mesmo momento histórico da humanidade. Assim como o processo de criminalização, que certamente vocês já puderam discutir aí também com os outros professores a respeito dessa questão. Vou conversar com vocês sobre a saúde mental e sistema prisional, isso do ponto de vista da organização da saúde mental no sistema mais amplo, ou seja, aos presos que estão em cumprimento de pena privativa de liberdade, como aqueles que não estão presos, mas estão em tratamento compulsório, um suposto tratamento compulsório, né? Porque nada que é compulsório pode ser considerado de fato aliado, né, de um acolhimento do campo da saúde mental e que favoreça de fato o avanço, né, das necessidades daquele sujeito, o suposto tratamento compulsório via medidas de segurança. E vou conversar com vocês para que a gente possa também sair daqui com algumas perspectivas, né, de onde podemos apontar, de onde podemos mirar no sentido mesmo de construção de outras realidades, discutindo com vocês as políticas públicas antimanicomiais e a plataforma política de resistência à barbárie no sentido da saúde mental, no tratamento, no acolhimento, na atenção psicossocial em comunidade, no território, né, como uma perspectiva que nos ajuda a avançar. Vejam, vou fazer um recorte aqui relativo ao sistema prisional, mas tudo que eu for falar sobre saúde mental, sobre luta antimanicomial, serve também para as ações em outros campos da justiça, tá? Principalmente aquilo que a gente vem hoje percebendo que vem aumentando de forma assustadora, que é a ação do judiciário nas chamadas internações compulsórias para o suposto tratamento de usuários de álcool e outras drogas, tá? Nas chamadas comunidades terapêuticas. Então há também aí um braço, vamos dizer assim, né, do sistema de justiça atuando numa suposta, né, indicação de tratamento desses sujeitos, que é algo que também temos que enfrentar, né? Eu vou procurar também abordar um pouco sobre isso. Podemos passar? Bom, muito rapidamente, porque sei que vocês já tiveram essa problemática, mas o que eu queria deixar aqui registrado para que a gente consiga avançar é o efeito mesmo que ainda persiste hoje, se não efeito, talvez melhor dizer, uma estrutura que ainda acaba organizando todo o pensamento do sistema de justiça radicada nos pressupostos da escola criminal positiva. E estes pressupostos acabam adensando não somente pensamentos, formulações de políticas, de legislações, enfim, de operadores do direito, mas também acabam estruturando uma forma de atuação e de intervenção de profissionais outros, de outras formações que atuam no sistema de justiça, né? Tamanha é a carga nefasta, né, desses pressupostos que acabam chegando a todos nós, né? Enfim, faço referência aqui a uma obra que creio que todos aqui conhecem, vale a pena retomar a leitura do livro da Rosa Del Olmo, América Latina e sua criminologia. Nesse texto, Rosa Del Olmo, uma criminóloga crítica, traz para nós
como foi a história da introdução, né, do estudo criminológico na América Latina, desde o pensamento latino-americano, que acho que é algo que nos deve e merece, melhor dizendo, a nossa atenção, no sentido de que pensar criticamente as ciências jurídicas, a criminologia, a psicologia, qualquer ciência, qualquer profissão, deve ser feito, né, esse pensamento crítico deve se dar radicado com os dois pés nesse chão, né? Somos herdeiros de uma história de aviltamento, uma história de invasão, uma história de colonização, uma história de escravidão, né, que está presente e persiste ainda nos dias atuais. Então, falar desde a perspectiva da América Latina é também compreender como que teorias, do ponto de vista colonizadoras, europeias, são introduzidas no nosso território com o intuito de continuar um processo de colonização, um processo de dominação e opressão também das formas da gente se relacionar em nossa realidade, né? Então é fundamental que essa perspectiva também nos ajude a olhar criticamente. A Rosa de Olmo traz essa perspectiva da América Latina ao fazer a crítica da introdução do estudo da criminologia no nosso território, neste livro. E aí ela problematiza o surgimento da criminologia como uma ciência dedicada ao estudo do delito e da delinquência, do ponto de vista da perspectiva etiológica. Creio que vocês já tenham aí discutido sobre isso, forjada e determinada por um momento histórico específico na Europa. Para essa autora, a criminologia como ciência surge no final do século XIX, fundamentalmente a partir da obra de Césare Lombroso, né? Há outro autor que certamente vocês já também discutiram. Em relação ao chamado delinquente, a figura do delinquente, ele é compreendido, portanto, a partir dessa concepção liberal, que individualiza essas características, e aí já começam a aparecer contribuições das áreas psi, né, das alianças psi-jurídicas, no sentido de ler qual é a característica que individualiza esses sujeitos, né, que traz elementos para ler o fenômeno psicológico que se expressa na conduta daquele sujeito, né? Então, a ciência psicológica, a psiquiatria foi convocada para responder também essas questões. Muito nessa esteira do que a gente já anunciou aqui como processo de patologização, tá? Então, é a partir dessa concepção liberal, característica da ideologia surgida neste contexto histórico, que a partir daí se dissemina uma noção de que é fundamental isolar esse sujeito, o sujeito delinquente, em um ambiente institucional fechado, de modo a proporcionar as condições necessárias para refletir e adquirir os hábitos de ordem. Então, o pressuposto do processo de disciplinamento desses corpos, mas mais do que isso, a possibilidade de intervir modificando condutas, né? Um processo ativo, um processo que produz, né? E nesse sentido é produtivo, de modificação da índole desses sujeitos. E aí muitas ciências são convocadas a contribuir nesse processo de alteração, vamos dizer assim, daquilo que constitui a individualidade, a subjetividade, a característica desses sujeitos aí. Podemos seguir. Como já havia dito, é neste contexto que vai se constituindo uma aliança psijurídica, né? Alguns autores chamam inclusive da nefasta aliança, né, entre a psicologia, a psiquiatria, as ciências jurídicas, no sentido mesmo de garantir uma suposta capa de cientificidade a pressupostos que em verdade legitimam processos de exclusão, legitimam processos também de desigualdade social, né? E essa suposta cientificidade aparece na medida em que se nomeia determinados diagnósticos, determinados transtornos para algumas condutas e na medida em que também se nomeiam determinadas características de índole desses sujeitos a partir da chamada criminologia positiva também, da escola criminal positiva também. Bom, temos, e aí também somente vou apresentar, porque sei que vocês já puderam refletir sobre isso,
as contribuições, né, do pensamento de Rafael Garofalo, Enrico Ferri e do próprio Lombroso para instruir um pensamento que tem como premissa básica a compreensão de quem é esse sujeito criminoso, ou seja, a perspectiva etiológica, né, de descobrir a origem do crime, e a origem ela é explicada ao investigar quem é este sujeito criminoso, obriga que se construa supostas teorias científicas para explicar a subjetividade deste indivíduo criminoso também, né? Nesse contexto, muitos elementos são construídos. Um deles que eu quero destacar, porque ele vai fazer referência direta à situação das medidas de segurança, é a noção de inimigo com a de periculoso, de periculosidade. Tá? Então são elementos que acabam sendo forjados nesse momento histórico, se bem que, em verdade, eles são forjados anteriormente, mas é neste momento histórico que eles acabam se complexificando e ganhando esse ar, né, de suposto elemento científico para explicar a índole daquele sujeito. E aí faço referência a um outro autor também da criminologia, Raul Eugênio Zaffaroni, que certamente todos conhecem. Tem um texto dele em que ele vai falar sobre o direito penal do inimigo, em que, neste trecho, ele diz o seguinte: a periculosidade e o seu ente portador, o sujeito perigoso, ou o inimigo onticamente reconhecível, provenientes da melhor tradição positivista e, mais precisamente, garofaliana, né, fazendo referência a Garófalo, cedo ou tarde, devido à sua segurança individualizadora, termina na supressão física dos inimigos, né? É quase como um desdobramento prático do pensamento positivo a respeito do ente perigoso. Ou seja, a consequência disso é o seu extermínio, né? O desenvolvimento coerente, portanto, do perigosismo, mais cedo ou mais tarde, acaba no campo de concentração. E é neste contexto que a gente tem que analisar exatamente como que vai se instituindo diferentes órgãos, diferentes serviços, ou melhor dizendo, diferentes espaços de confinamento destinados a essa concentração e segregação desses sujeitos também. Podemos seguir. Bom, falamos aqui de forma bastante pontual desse dispositivo que é um conjunto então de pensamentos, de explicações, de formas de atuar frente ao sujeito perigoso. O dispositivo da periculosidade é um outro elemento importante, também gerado nessa perspectiva da escola criminal positiva. Tá? Este elemento da periculosidade já nos traz a indicação que este sujeito carrega uma característica individual que deve ser por nós conhecida, e para que ela seja possível de ser conhecida, instrumentos vão sendo criados para que possamos conhecer também essas características individuais. Daí, uma outra perspectiva que acaba se constituindo e acaba, inclusive, estruturando formas de pensar, formas de agir, de formatar a atuação, principalmente no campo psi, é a classificação desses sujeitos. Vocês devem saber, mas vale sempre a pena lembrar que psicologia, psicólogos entram na lei de execução penal, entram como profissionais no campo do sistema prisional por meio da composição da Comissão Técnica de Classificação. Não é por acaso que tem esse nome, porque exatamente é isto que é vislumbrado para a atuação de psicólogos na interface com o sistema prisional. Qual é o objetivo? Classificar os presos de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas características individuais, de modo a individualizar a pena, que é um dos outros pressupostos da lei de execução penal também. A psicologia ela é convocada para assumir esse lugar. Então ela acaba entrando enquanto profissão no sistema prisional para executar a classificação dos anormais. Algo que foi elaborado neste momento histórico a partir dessas prerrogativas da escola criminal positiva, no sentido mesmo de poder classificar quem são esses sujeitos que devem ser segregados. Tá? Bom,
Christina Halter é uma autora do campo da psicologia. Ela tem um livro chamado... Gente, me deu branco, vamos lá. Subjetividade... Vou lembrar, Christina Halter, me perdoe, lembro. Christina Halter é uma grande companheira, faço parte do grupo de pesquisa dela na Universidade Federal Fluminense, sobre transdisciplinaridade e criminologias, né? A gente vem desenvolvendo algumas atuações frente ao sistema prisional também, principalmente agora voltado ao trabalho com familiares de pessoas presas, tá? E aí, neste texto, ela traz pra gente uma reflexão sobre como que a ciência psicológica é convocada para responder essa ordem de classificação, esse tipo também de intervenção. As características do chamado anormal moral seriam a insensibilidade, a covardia, a preguiça, a vaidade, mentira, sendo que o criminoso seria incapaz de ter este controle moral, né? Então, a gente já vai circunscrevendo uma característica básica de como compõe este sujeito criminoso também. E aí, um pequeno trecho dessa sua obra... Criminologia e Subjetividade no Brasil, né? O texto da Christina Halter, que ela, neste trecho, diz o seguinte: a anormalidade, a tendência para o crime pode agora ser reconhecida em hábitos de vida, em comportamentos considerados antissociais. Esse termo, comportamento antissocial, ele depois acaba se desdobrando enquanto uma característica fundante de uma forma de classificar os sujeitos compreendidos enquanto altamente periculosos por meio do diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial, a sigla TPAS, transtorno de personalidade antissocial. Talvez vocês tenham familiaridade com uma forma de nomear o TPAS que acaba circulando, principalmente na mídia, de forma bastante equivocada, como os chamados psicopatas. De forma muito equivocada, porque a nomeação de psicopata não redunda numa explicação, numa forma também de compreender, mesmo nessas bases, né, equivocadas da ciência positivista, enfim, de compreender o que está sendo colocado em risco ali. Mas é exatamente isso que tem na ponta o desdobramento hoje de uma forma de patologizar condutas, né, que acaba sendo lida como a maneira primordial de compreender quem são os sujeitos periculosos por meio dessa nomeação, por meio também dessa patologização do transtorno de personalidade antissocial. De acordo com o Manual de Estatísticas e Diagnósticos Psiquiátricos, na sua última edição, o 5º DSM, e não somente nele, isso já estava em edições anteriores do DSM, não há como diagnosticar adolescentes enquanto transtornos de personalidade, porque eles ainda estão em fase de desenvolvimento. Então, o correlato do transtorno de personalidade antissocial para quem está numa fase anterior de desenvolvimento, como por exemplo na idade da adolescência, é o transtorno de conduta antissocial. Tá? Existem muitos jovens, muitos adolescentes que são capturados pelo sistema de justiça, portanto entraram no processo de criminalização secundária e que acabam recebendo diagnóstico de transtorno de conduta, né? Adolescentes que acabam cumprindo medida socioeducativa e recebendo este tipo de diagnóstico, o que os qualifica como mais perigosos do que outros, né? Então é todo um esquema, né? Uma engrenagem que vai rodando e funcionando exatamente para agregar ainda mais elementos que criminalizam esse sujeito. Bom, nesse contexto, e de acordo com as reflexões da criminologia crítica, que certamente vocês já fizeram até esse momento, sabemos que qual é a função de fato real do sistema penal, né? Eu lembro que antes de iniciar a aula, algumas de vocês acho que
você estava comentando sobre o texto do Juarez Cirino. Ele é uma das grandes referências nossas no campo da criminologia crítica e que nos ensina de forma brilhante a respeito da função manifesta e da função real do sistema penal, né? Então a gente está falando daquilo que realmente é, não a sua aparência, daquilo que, desnudando todos os elementos postos, né, constitutivos desta realidade, ou seja, saturando, né, de todas as determinações aquilo que está estruturado hoje como sistema penal, a gente consegue compreender a sua função real. E sua função real responde exatamente a uma demanda que está posta pela luta de classes, né? Então, é essa perspectiva da qual partimos para fazer essa análise também. E aí chamo um outro autor, que também é uma grande referência nossa, no seu texto em que ele vai discutir a teoria geral do direito, né, e o marxismo, que é Pachucanes. Ele vai trazer para nós uma reflexão sobre para que serve de fato a pena, né? E mais do que isso, neste trecho em especial, ele vai falar da função desse direito penal também. Não vou ler o trecho como um todo, só vou recortar o seguinte elemento. O direito penal é, deste modo, uma parte integrante da superestrutura jurídica, na medida em que encarna uma modalidade dessa forma fundamental a qual está subordinada à sociedade moderna, a forma da troca de equivalentes com todas as suas consequências. Neste contexto, e aí avançando mais um pouco para retirar outra citação de Pachucanes, porém, como as relações sociais não se limitam às relações jurídicas abstratas entre proprietários de mercadorias abstratas, a jurisdição penal também não é somente uma encarnação da forma jurídica abstrata, mas também uma arma imediata na luta de classes, né? Então, em outras palavras, aquilo que eu já havia comentado com vocês sobre a função real da pena. Podemos passar. Bom, neste contexto, fica para nós a seguinte reflexão, né? Assistimos a um acirramento do encarceramento no último período, principalmente quando a gente pega a segunda parte da década de 90 do século passado, né? O que acontece neste contexto do ponto de vista da geopolítica mundial, que vai também sendo palco, e não somente palco, né? Vai sendo o contexto no qual surgem processos de mais encarceramento ainda, tá? E quando a gente vai para o contexto brasileiro, ou melhor, latino-americano, outras explicações acabam sendo necessárias para compreendermos as nossas realidades específicas também. Nesse sentido, é fundamental que a gente compreenda, a partir do processo de crise estrutural do capital, como que vai se engajando o sistema penal, né, enquanto sua função subsidiária na luta de classes, né, no seu agigantamento, provocando, mais do que isso, né, respondendo essa insana ordem por mais punição, tá? É neste contexto que é fundamental a gente problematizar aquilo que tem se potencializado na constituição do Estado capitalista em seu momento atual, enquanto uma expressão dessa sobreestrutura que se funda a partir da noção do direito à propriedade privada, exploração do ser humano sobre o ser humano, utilizando-se desde os primórdios do expediente da acumulação primitiva e relativa, expropriação, criminalização da classe trabalhadora. Com isso, não estamos afirmando que existe um Estado democrático que prescinda do controle penal, né? Todos os Estados constituídos a partir da Revolução Burguesa estão instituídos com a sua prerrogativa máxima, a sua centralidade, o seu núcleo duro, que é o monopólio da violência, e, portanto, isso é colocado em jogo e movimento, né, na Constituição e na formatação do Estado. Não estamos dizendo que não exista um Estado democrático que prescinda do controle, que exista, aliás, ele não existe, tá? Ou que este controle penal só exista no modelo típico de Estado. Ao contrário, queremos pôr em evidência que não há como subsistir um Estado capitalista dito democrático sem o fundamento do direito penal, e que a hipertrofia do sistema criminal e penal está articulada intrinsecamente com a gestão da miséria levada a cabo pelas políticas sociais
que irão responder à questão social. Então eu faço aqui uma referência à seguinte ideia: o sistema penal e seu agigantamento a partir do encarceramento em massa está articulado com a forma como se estruturam as políticas sociais de função subsidiária no trato com a população que hoje padece, né, que hoje é alvo exatamente da miséria provocada pela exploração do trabalho. Tá? Então é essa articulação toda que deve ser analisada. Por isso que quando a gente faz a crítica ao sistema penal, devemos também olhar o que está sendo posto em movimento em cantos, né? O que está acontecendo na política de educação, na política de saúde, na política da assistência social, né? Porque isto tudo compõe uma engrenagem no trato da miséria causada pela exploração do trabalho. Tá? Então a gente precisa fazer essa análise de forma concatenada, de forma também articulada. Podemos avançar. E aí, para ajudar a fazer essa análise de forma articulada, trago aqui para vocês uma reflexão de um autor que é fundamental na perspectiva do materialismo histórico dialético, um marxista de ponta na atualidade que vem nos ajudando nessas discussões, que é José Paulo Neto. José Paulo Neto é professor do Serviço Social da UFRJ, ele é uma das grandes expressões no campo do marxismo e por atuar e por contribuir criticamente na formulação também, né, de noções, conceitos, enfim, para o campo do serviço social, que atua eminentemente nas políticas sociais, ele problematizou um conceito que é objeto de estudo e, mais do que isso, objeto de atenção de todas as políticas sociais, que é a chamada questão social. Isso aparece para nós de forma muito corriqueira. Por exemplo, ligamos a TV e assistimos a questão da educação, blá blá blá, a questão da saúde, a questão da segurança, a questão dos direitos de tal segmento da população, ou seja, os direitos acabam sendo recortados e a questão social se apresenta na sua aparência, quando em verdade ela deve também ser lida como expressão deste contexto que vai gerando miserabilidade pela exploração do trabalho. Então ele problematiza, um autor no campo do serviço social marxista, que problematiza o chamado conceito, e ele coloca entre aspas, inclusive como conceito, a questão social. De acordo com Zé Paulo Neto, o pensamento conservador atribui à questão social uma leitura pautada pela compreensão de sua expressão meramente fenomênica, que foi aquilo que eu fui aqui anunciando para vocês. E nesse sentido, opera um processo de naturalização. Então acaba sendo a questão do educador, eu leio isto como relação professor-aluno, como organização daquela instituição escolar. Eu não leio isto enquanto qual está sendo a direção social do saber que nossa política educacional está hoje constituindo. Ao propor uma medida provisória que altera as bases do ensino médio, a gente tem em vista, sim, uma alteração para pior ainda na direção social do saber, na medida em que esvaziam possibilidades de pensamento crítico junto à nossa juventude e formulam políticas para tecnicizar e operacionalizar o ensino como profissionalizante, né? Além do que, isso também é uma porta aberta, isto é uma grande desculpa para ter uma porta aberta para processos de privatização na educação. É isso que está, de fato, em jogo em toda essa discussão. Então, nesse contexto, a gente precisa compreender que a questão social é apresentada na sua forma fenomênica e, nesse sentido, opera um processo de naturalização da mesma, enquanto um elemento que está inegavelmente posto na realidade social e que deve ser alvo de intervenções que visam minimizar os efeitos na mesma. Então a gente acaba, é um termo que a gente usa bastante no campo da saúde mental, não sei qual o correlato para vocês, mas a gente acaba enxugando gelo. Exato, enxugando gelo. De fato, não estamos envidando esforços para estruturalmente pensar
uma outra forma de atuar na realidade, uma ruptura nesse contexto, né? As políticas da assistência social, os serviços, os centros de referência da assistência social e também os centros especializados da assistência social, os CREAS e os CRAS, são hoje um grande exemplo, não só eles, mas eu estou trazendo aqui para ilustrar como um exemplo do que significa uma política que é voltada para a garantia de direitos básicos desses indivíduos, direitos esses que foram conquistados depois de muita luta da classe trabalhadora, com muito suor, sangue, para a gente conseguir de fato instituir esses direitos, mas a forma pela qual isso se opera, é preciso que a gente faça uma leitura crítica, porque ela não ocorre de forma desconectada da política de contenção das massas também. Não ocorre de forma desconectada da política disciplinadora e, mais do que isso, higienista e genocida do Estado também. Então é preciso a gente trazer esse diálogo, né, para unir as reflexões em diferentes campos também, tá? Porque senão a gente também segmenta as nossas leituras. Bom, neste contexto, devemos ter esta intenção de refletir criticamente sobre o objeto e objetivo desta ação intencionada e não ler apenas a atuação nessas políticas sociais como um fim em si mesmo. Este processo de naturalização da questão social, ou seja, de tomá-la apenas como sua aparência fenomênica, que é a crítica que Zé Paulo Neto faz, produziu interpretações que a coloca como um problema de violência, caos, desordem e desdobra-se uma resposta a essas demandas, que se daria pela via da segurança, via da repressão, do assistencialismo, além do exercício de uma relação tutelada do Estado para com essa população, tá? Então a gente tem que construir entre nós uma leitura crítica também frente à própria concepção de Estado, né, para a gente compreender a função do sistema penal e das políticas sociais. E aí uma breve citação do Zé Paulo Neto, em que ele diz o seguinte, acho essa citação maravilhosa porque ela de fato representa o que significa essa articulação. A articulação orgânica da repressão às classes perigosas e a assistencialização minimalista das políticas sociais dirigidas ao enfrentamento da questão social constitui hoje uma face contemporânea da barbárie. Então, ler essa expressão, né, da forma como aparece a atenção às políticas sociais na sua base minimalista e assistencialista, assim como a base do Estado autoritário, repressor, encarcerador e genocida, isto tudo nos ajuda a compreender a face contemporânea da barbárie. Então a gente não está falando de outra coisa senão da exacerbação dos efeitos nefastos do capital. É disso. Então é assim que a gente lê sistema penal, é assim que a gente lê políticas de saúde mental, políticas de assistência, políticas de educação. A gente está falando exatamente deste contexto. Podemos seguir. Bom, paro um pouco por aqui, porque fiz essa breve apresentação, um pouco para dialogar com vocês a respeito desses pressupostos básicos, críticos da criminologia e também de uma compreensão de mundo, de sociedade, de Estado, radicados na perspectiva do materialismo histórico dialético, para que a gente possa agora pensar num ponto específico que também foi fruto de lutas e avanços da sociedade como um todo, de usuários, familiares, trabalhadores, que se deu no campo da saúde mental, que foi a luta antimanicomial, tá? E veja, vou fazer a leitura aqui e expressar para vocês problematizações sobre o campo da luta antimanicomial, tendo em vista todo aquele panorama que eu já apresentei também, né? Ou seja, lendo criticamente também esses avanços, tá? Bom, então eu vou fazer aqui uma pausa para iniciar uma outra temática, que depois lá na frente eu vou unir as duas, né? É difícil a gente separar os temas, porque eles estão altamente imbrincados, mas didaticamente vou precisar operar dessa forma. Bom, no mesmo contexto histórico do surgimento da escola criminal positiva, a sociedade ocidental constitui outras instituições para também tomar conta deste corpo social, né?
a escola tal qual a conhecemos, o surgimento das prisões tal qual a conhecemos também. Isso Foucault traz de forma bastante ilustrativa, né, no seu texto, principalmente no resgate histórico de como se constituíram as prisões, enfim. Os manicômios e hospitais psiquiátricos como espaços de segregação e suposto tratamento também redundam neste mesmo momento histórico, né? Então, havia algo neste contexto histórico que ensejou a criação de instituições específicas que tinham como objeto este sujeito, este indivíduo que deveria ser formado, educado, disciplinado ou reformado, ressocializado, readaptado, né? Seja porque ele faliu, porque enlouqueceu, porque delinquiu ou porque não respeitou as normas dessa sociedade, não respeitou o ideal do que deveria ser o bom cidadão também, tá? Neste contexto, eu vou falar especificamente de uma dessas instituições que é o manicômio, o hospital psiquiátrico. Bom, para isso, a gente precisa compreender que o surgimento dos manicômios ele é tributário de um pensamento que visa reformar esse sujeito, mas a partir de um controle, de uma tutela dos mesmos indivíduos, não compreendendo o processo que garante vida e que garante direito aos sujeitos que hoje são usuários do campo da saúde mental, ok? A instituição manicomial, existem diversos autores que trazem essa crítica, tá? Franco Rotelli, Franco Basaglia. No Brasil, Paulo Amarante é uma grande referência, ele é psiquiatra e é uma grande referência no campo também da perspectiva crítica, da chamada antipsiquiatria, tá? Movimento que surge num contexto histórico bastante específico também, final da década de 60, acaba surgindo um movimento de antipsiquiatria no contexto de fazer a crítica àquilo que se pressupunha como tratamento para esses sujeitos também. Bom, é neste contexto que a loucura acaba sendo lida, acaba sendo interpretada a partir da insígnia da doença mental. Não dá tempo aqui de eu trazer para vocês os elementos constitutivos da história da loucura, mas quero anunciar que a loucura, né, de forma genérica, já foi tratada de diversas formas na humanidade. Já foi lida, já foi interpretada e explicada de diversas formas na humanidade, né? Como iluminação divina, né? Como sujeitos tocados por Deus, enfim. E é a partir exatamente da constituição da ciência psiquiátrica, e mais do que isso, da ciência como modelo explicativo da realidade, somente das ciências da vida, que a loucura, ou seja, essa experiência de afetação do mundo para comigo e da forma como eu expresso essa afetação, é lida a partir da insígnia de doença mental. Então hoje é muito comum lermos exatamente as expressões de como o mundo me afeta pela forma da doença mental. Tá? Fica fácil talvez fazer um correlato para vocês quando vocês discutiram o processo de criminalização, né? Vocês discutiram criminalização primária, secundária, enfim, e aí nesse contexto se faz a reflexão sobre o que é o conceito de crime, que em verdade é um conceito criado no sentido de ler a conduta desse sujeito. Condutas que ocorrem na sociedade, algumas são selecionadas para serem tipificadas como crime. E a partir dali, não importa mais o que aconteceu naquele contexto específico, individualizado, em que se deu aquela conduta, ela será lida pela sua tipificação. Então, é quase que esse mesmo processo, né, tomando a liberdade aqui, claro que de algumas diferenças, é este processo de criminalização que ocorre com o processo de patologização. Eu leio as expressões de como eu sou afetada pelo mundo como doença mental. Tá? E aí isso acaba sendo, no mesmo modo, uma forma de etiquetar esses sujeitos, de rotular esses sujeitos e de também simplificar a experiência da vida, né? Hoje existem critérios diagnósticos, por exemplo, para o luto saudável. Tá? A depender do tempo em que você vive um luto, que você chora, ele pode ser lido como algo patológico. Tá? Porque existem hoje critérios estatísticos para dizer quanto tempo eu posso de fato chorar por um luto, que eu posso de fato... Existem hoje
critérios diagnósticos para ler o comportamento do adolescente. E aqui é importante também mencionar, a adolescência é uma criação da sociedade ocidental. Esta etapa do desenvolvimento, ela não é natural do desenvolvimento orgânico, ela é uma constituição histórica e social, né? A leitura de quem é essa noção do adolescente, né? Essa constituição naturalizada do sujeito em crise, tudo isso é produto também de uma leitura ideologizada deste contexto do desenvolvimento humano, tá? Então, eu ler as condutas que são interpretadas como típicas do adolescente, como um transtorno de oposição, é também uma forma de patologizar exatamente a expressão de vida desses nossos jovens, tá? Então, é esse o processo que acaba ocorrendo no campo da saúde mental, que é a crítica a qual radicalmente nos unimos na perspectiva antimanicomial. É quase como dizer, assim como existe o pensamento crítico na criminologia, né, e portanto se faz todo o movimento antiprisional, antipenalista, a gente também tem no campo da saúde mental fazendo a crítica ao processo de patologização e, mais do que isso, fazendo a crítica contundente às instituições que foram criadas para conter esses sujeitos que são depois diagnosticados como loucos, tá? Bom, essas instituições, não preciso dizer, acho que é sabido de todos, existem documentários, inclusive um que eu recomendo, fruto de uma obra, de uma pesquisa maravilhosa feita por Daniela Arbex, que versa sobre o Holocausto brasileiro, tá? Isso foi transformado em documentário, tem um livro que é fundamental que todos conheçam, mas tem também um documentário no qual ela apresenta o horror que foi o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né? O horror do horror daquele contexto, enfim. Então não preciso trazer muitos elementos para deixar caracterizado este espaço como de violação de direitos, como de contenção, de segregação. A crítica institucional feita a este espaço, isso sim me interessa problematizar com vocês, tá? Bom, essa crítica institucional, ela é de duas ordens, isso é importante de deixar registrado. Ela é de ordem técnica. Por quê? De ordem científica e técnica, né? Muitas vezes nós, antimanicomiais, somos alvos de uma crítica dizendo que a nossa posição é meramente ideológica, simplesmente porque achamos que o melhor seja o tratamento em liberdade, isso enquanto uma explicação de cunho ideológico político é que lutamos para o fim dos manicômios. Não, temos uma explicação técnica, e essa explicação técnica redunda na seguinte argumentação. Tem um conceito no campo, que utilizamos muito no campo da saúde, que é iatrogenia. Que representa, é algo como a ação que visava ser curativa, ela mesma produz mais danos do que a condição de adoecimento inicial daquele sujeito, tá? Bom, se eu tenho um sujeito que está padecendo de um sofrimento psíquico intenso e com isso ele acaba rompendo vínculos com a sua família, rompendo vínculos com o seu trabalho, não tem condições de continuar com a sua vida cotidiana, qual a forma de atenção e de cuidado para com esse sujeito? É retirando ele exatamente deste contexto e dessas relações, segregando numa instituição fechada, na qual ele não terá um nome, na qual ele estará sob vigilância constante, né? Na qual ele terá que responder a uma programática que não tem a ver com seus desejos também e com a possibilidade de ele ganhar autonomia, ao contrário, ele vai ser cada vez mais ali tutelado. É este o tipo de tratamento que de fato irá cuidar das afecções, do sofrimento daquele sujeito? Então, tecnicamente é muito simples de responder não, né? Ao contrário, a segregação nos chamados manicômios, hospitais psiquiátricos, ela provoca um maior adoecimento, uma maior condição de impossibilidade de sujeito retornar à sociedade no sentido mesmo de resgatar suas vidas. É preciso ter uma outra tecnologia de cuidado, porque aquela promovida pela instituição total não, de fato, ela não vai redundar numa melhora da condição daquele sujeito. E há o argumento também básico do que significa a concepção de ser humano. Não partimos da concepção
radicada no pensamento biomédico, que é somente aquela que lê o indivíduo em suas bases orgânicas. Nós somos, sim, animais, representativos da espécie animais, portanto temos uma condição orgânica, isso é a nossa base material. Mas o que nos qualifica, o que nos caracteriza enquanto sujeitos humanos, enquanto seres humanos, está exatamente na apropriação da cultura, que isso é produto histórico e social da humanidade. Isso não está impresso nos nossos genes, né? Não existe um desenvolvimento, um autodesenvolvimento do sujeito por si só como expressão genética. Ele somente se constitui, e esta é a base de compreensão de quem é o ser humano, somente se constitui porque ele entra em relação com outros seres humanos que acumularam a experiência da humanidade e que, nesta troca de relações, ele pode constituir a sua própria subjetividade. Aquilo que chamo de subjetividade, aquilo que chamo de individualidade, nada mais é do que a expressão, a forma pela qual eu internalizei as relações sociais. É isso que caracteriza o meu modo de ser, de pensar e de agir. São as relações que eu travei desde o início até hoje que vão dando o tom de quem eu sou, de como eu posso também pensar, sentir e agir. Há algo que é característico meu, que eu posso chamar de uma característica individual minha, de uma subjetividade, vamos dizer assim, de Adriana Eiko. E ela é constituída nestas relações. Não foi porque nasci com gene X ou Y, enfim, mas sim porque essas expressões, dessas trocas puderam se dar. Ora, se eu parto dessa compreensão de ser humano, é em absoluto equivocada a ideia de que numa intervenção meramente medicamentosa e de contenção que eu vou também garantir mudanças na subjetividade desse sujeito, nas formas dele lidar com o seu sofrimento, né? Porque muitas condições, hoje tratadas como transtornos psiquiátricos, elas têm efeitos duradouros, elas têm uma persistência na forma de apresentar a maneira pela qual o sujeito lida com a afetação do mundo. O que nos cabe é dar condições para que esse sujeito saiba lidar com isso, e não tutelá-lo, e não lidar como se fosse algo meramente incapacitante também daquele sujeito. Então a crítica da luta antimanicomial, ela é dessas duas ordens, na concepção de ser humano, que não é simplesmente na perspectiva organicista. Compreendemos que sim, temos uma base orgânica, material, mas o que nos qualifica enquanto seres humanos, aquilo que nos traz para uma outra condição da espécie humana, é exatamente a possibilidade de construirmos e de socializarmos as relações que hoje construíram a cultura tal qual a humanidade pôde constituir e construir até o momento histórico, né? Nesse contexto, o suposto modelo de tratamento do manicômio não qualifica a melhora, que tecnicamente, ao contrário, ele é iatrogênico, ele produz a piora na condição de saúde mental. Então, existem disputas nesse campo. Existem novos projetos que começam a ser articulados e uma disputa no campo da tecnologia de cuidado em saúde mental. É disso que a gente está falando. É disso que a gente fala quando eu anunciei para vocês a questão que não é penal, mas que incide no sistema de justiça como um todo, que diz respeito às internações compulsórias para suposto tratamento de pessoas em uso problemático de álcool e outras drogas. Porque a leitura é de que aquele sujeito tem algum componente orgânico que deve ser tratado pela via medicamentosa. A abstenção é a única forma possível de tratá-lo, é esta forma como é lida, e a abstenção em regime de internação e de segregação, num regime asilar, né? Ou seja, é responder com essa mesma lógica manicomial algo que hoje vem tomando a preocupação aí da nossa sociedade, principalmente também pela própria veiculação da mídia, enfim, sendo que há perspectivas, e mais do que isso, políticas estruturadas de atenção psicossocial ao usuário, aqueles que têm uso problemático de álcool e outras drogas, em liberdade na perspectiva antimanicomial também. Tá? Podemos passar. Bom, e aí fiz
fiz essa breve fala para dizer para vocês o que está em jogo. Há uma disputa nesse campo da saúde mental, há uma disputa que cai no colo de vocês, né? Vocês como futuros defensores, profissionais formados no campo do direito, seja em outras funções, né, do sistema de justiça, isso cai no colo de vocês, né? E muitas vezes não há muita clareza do que está em jogo, né? Porque pode chegar uma solicitação de uma internação compulsória, pode chegar uma solicitação a vocês de uma mãe que quer um tratamento para o seu filho que é usuário de crack, né? E aí, o que eu lido? Como eu lido com isso tudo? Eu quero garantir a dignidade daquele sujeito, eu quero garantir o direito dele. Vocês vão agir exatamente neste contexto, né? De posse de uma leitura crítica do próprio campo da saúde mental, há que se dialogar com as perspectivas de atenção que são colocadas também frente a essa problemática, né? Porque, via de regra, no automático se lê como resposta pronta à internação. E isso não podemos fazer, tá? É claro que, de acordo com a Lei 10.216, que é a lei hoje que disciplina o tratamento em saúde mental no Brasil, a internação é uma das modalidades de cuidado, desde que todas as outras iniciativas, intervenções extra-hospitalares se mostrarem ineficazes. Ora, se nenhuma outra intervenção foi solicitada, foi realizada, por que esta primeira é a que sempre é requisitada, né? Enfim, então essa é a discussão. Desde 2001, ou seja, é uma lei que já não é tão nova assim, né? Ela institui uma maneira de tratamento à saúde mental. E um diálogo nosso, que tem sido bastante difícil, mas temos encontrado também bastante parceiros com o sistema de justiça, é exatamente isso, né? Como lidar com a implementação dessa lei, tanto nas políticas públicas de saúde mental, como no interior do sistema penal, que são as medidas de segurança, né? Temos muitas resistências ainda, mas também temos avanços, isso é legal de falar. Muito brevemente aqui, vou contar para vocês que esta instituição, enfim, comentei aqui com vocês a perspectiva crítica da luta antimanicomial, dessa perspectiva antimanicomial e uma leitura de quem é essa concepção de ser humano e de que instituição é essa. E agora a gente vai falar, desdobrar daí, uma outra leitura que é da instituição específica manicômio judiciário, ou seja, é aquela que se qualifica como o horror do horror, porque ela reúne exatamente as características de contenção do sistema penal com as características de segregação do manicômio, né? O que é o hospital psiquiátrico. E aí, só para também curiosidade histórica, o primeiro asilo para loucos criminosos foi criado na Inglaterra em 1860, a partir deste ato que fundou um espaço jurídico e físico destinado à coexistência da psicopatologia e das questões da justiça, tá? Bom, no Brasil, isso se deu em 1903 com o decreto Lei 1132 e somente em 1923 foi criado o primeiro manicômio judiciário do Brasil, que é no Rio de Janeiro, Heitor Carrilho, e que também foi o primeiro manicômio judiciário da América Latina, tá? Então, é a partir dessa história que a gente começa a falar no nosso contexto brasileiro sobre os chamados loucos infratores, e é isso entre aspas. A gente tem isto disciplinado, né, nas legislações, tanto no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, que ainda permanece com a noção de periculosidade e de inimputabilidade na leitura desses sujeitos e dessas questões. Bom, não vou aqui abordar de forma mais aprofundada as próprias medidas de segurança, depois talvez nas perguntas a gente pode deixar isso em aberto, mas para dizer que o fato de figurar a cessação de periculosidade como requisito para o sujeito terminar um suposto tratamento de internação num manicômio judiciário é algo que para nós frontalmente fere o direito garantido já a partir da Lei 10.216, né? Não tem muito o que discutir, isso é evidente, né? É evidente. Bom, vou trazer aqui para vocês só alguns dados também para caracterizar
leitura geral de como que está organizado o sistema penal no que diz respeito às medidas de segurança. E aí trago os dados de Débora Diniz, que elaborou um censo psicossocial dos hospitais, ela chama de outra forma para abranger outras instituições, dos estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil. Ela publica isso em 2001, foi um trabalho extenso realizado por Débora Diniz. Bom, naquele contexto ela apresenta em 2010 cerca de 4.250 pessoas em medidas de segurança. Para título de informação, trouxe aqui os dados de 2009, 2008, 2007, que foram retirados dos dados do Infopem do Ministério da Justiça, né? Para a gente ver que há um ligeiro aumento dessa população. Em comparação, a população geral do sistema prisional é diminuta, mas ela é uma população que merece nossa atenção, porque exatamente ela está sendo presa sem ter a legitimidade da lei, porque a lei que rege a internação psiquiátrica é de 2001, a Lei 10.216. As leis anteriores, que são leis da reforma psiquiátrica. Então vamos lá. Ela diz pra gente a respeito do tempo médio de internação. Não vou abordar essas características em específico, depois vocês podem ter acesso pelo link da apresentação ou pelo próprio texto da Débora Diniz, né? Mas vejam que há aqui uma predominância de um tempo maior de internação. Aí pelo menos, se a gente vê, entre 1 a 5 anos, até 10 anos, o período em que esses sujeitos ficam nestes estabelecimentos. Existem sujeitos que foram encontrados com mais de 30 anos de uma suposta internação de tratamento, que já se configura para além do tempo máximo, né, de condenação que o nosso país suporta, pelo menos legalmente. A condição desses indivíduos, isso não foge do contexto de caracterização da população prisional como um todo, né? São sujeitos que foram retirados os seus direitos sociais, né? Na sua própria vida, enfim, da educação, saúde, acesso ao trabalho, enfim. Em relação aos diagnósticos, há uma predominância de um diagnóstico específico, que é o da esquizofrenia, isto com 42%, de acordo com o relato dela. Isso são dados do Brasil, tá? E as infrações penais que foram ali encontradas, criminalizadas e patologizadas, eram aquelas relativas crime contra a vida, tá? Isso também diferencia da população em geral até a data desta publicação. Isso é importante. A gente tem em 2006 a promulgação, a alteração da lei antidrogas no nosso país. Isso incidiu em mudanças do perfil do sistema prisional, no sentido de quem são os criminalizados hoje, e está incidindo em mudanças no perfil de quem são os loucos criminosos, porque estão sendo convocados para entrarem nesse sistema dos manicômios judiciários sujeitos que têm algum tipo de diagnóstico relacionado ao uso de substâncias químicas, tá? Então, o dispositivo da guerra contra as drogas tem alterado a morfologia do sistema penal e também dos hospitais de custódia. Vamos seguir. Esses dados eu trouxe, eles estão bem pequenos aqui para a gente vislumbrar, mas é só para dizer que estamos realizando em parceria com a Defensoria Pública, já estamos em fase de tratamento desses dados, finalização da análise, uma pesquisa sobre medidas de segurança que pega exatamente esse momento atual, porque isso aconteceu, a leitura, né, a captura desses dados se deu a partir de 2014, 2015. Ou seja, já pegamos o efeito dessa mudança na forma de condenar sujeitos a um suposto tratamento compulsório, que é a da medida de segurança. Já começamos a encontrar sujeitos mais jovens, que diferem do perfil característico que foi encontrado por Débora Diniz, que ela acaba acompanhando nessa pesquisa que ela fez, publicada em 2011. Encontramos sujeitos em que os tipos penais que foram ali qualificados foram relativos a furto, crime contra patrimônio, ou uso de substância, ou tráfico, tá? Então isso acaba também se organizando de outra forma.
e os diagnósticos também relacionados a isso que eu comentei com vocês. Então, é uma pesquisa circunscrita ao estado de São Paulo, então a gente não tem o dado do Brasil, mas ela é bem representativa no estado de São Paulo, pouco para dizer que temos buscado caracterizar também a situação relativa a sexo, profissão, estado civil, escolaridade, cor, raça. Temos certeza que um elemento que é fundamental nas pesquisas no campo do sistema penal, principalmente na perspectiva crítica, é a gente ler o quesito cor-raça, entender que esse processo de criminalização e patologização não se dá à revelia, né, da questão do racismo estrutural no nosso país. Ao contrário, ele é operador desse racismo estrutural. Então é fundamental a gente compreender quem são esses sujeitos. Infelizmente, estes dados são de difícil coleta, porque esses registros não estão sendo coletados, né, não estão sendo colocados para nós. Ainda há uma resistência das instituições, dos órgãos oficiais, de registrar quesito cor-raça, o que é um grande equívoco, porque isso é uma forma da gente, de fato, expressar, conseguir ler como que vai se operando o racismo institucional e estrutural no nosso país, né? Então é fundante isso para nós, mas aquilo que conseguimos a gente foi também aqui registrando, enfim. Professor, então vocês não viram a diferença? As mesmas pessoas que estão no sistema penal são as mesmas que estão cumprindo medida. A cor, o crime que ela praticou, não tem diferença. Começa a ter uma mudança, né, na configuração de medidas de segurança, que de certa forma aproxima agora de como que está se qualificando o sistema prisional como um todo. Há algumas características que diferenciam. São sujeitos em uma vulnerabilidade ainda maior, tá? São sujeitos em uma vulnerabilidade ainda maior. Mas a gente ainda não terminou de tratar esses dados, a ideia é a gente fazer uma publicação em conjunto com a Defensoria também. Esta ação foi feita, essa pesquisa está sendo feita a partir daquilo que foi realizado pelo Núcleo Especializado em Situação Carcerária, de habeas corpus junto a pessoas em medidas de segurança, mas que estavam cumprindo isso em presídios comuns. Não havia vaga no hospital de custódia. Essas pessoas foram mandadas principalmente para CDPs, estavam lá, e a Defensoria entrou com ação para garantir o direito dessas pessoas de tratamento de acordo com a 10.216, ou seja, no centro de atenção psicossocial, em CAPS, junto à comunidade, junto ao território. Foi esta ação da Defensoria. Isso redundou em várias contra-ações, né, do sistema de justiça e também do executivo, da Secretaria Penitenciária. Isso acabou organizando uma outra ala psiquiátrica que foi construída a partir de então, que é a ala psiquiátrica na Penitenciária 3 de Franco da Rocha, que também foi alvo de outra ação da Defensoria para sua interdição. Então há aí uma luta, acho que é importante, né, vocês também irem se apropriando disso, da função técnico-política da própria Defensoria Pública, né? Estamos lidando com direitos que estão sendo aviltados, são sujeitos que estão em medidas de segurança, sujeitos que hoje deveriam estar sendo tratados, cuidados a partir da legislação da reforma psiquiátrica 10.216 de 2001. Então há um enfrentamento a ser feito. As estratégias podem ser pela via da própria judicialização, não há problemas, né, em judicializar a luta política na medida em que ela se transforma numa incidência possível de mudança na vida desses sujeitos, né. Então isso foi feito pela ação da Defensoria, então a gente está levantou já esses dados e a ideia agora é publicar exatamente a expressão disso, né, enquanto uma luta pela garantia desses direitos. Eu só pediria, se possível, para abrir um pouco, se você fizer assim, consegue abrir essa região aqui. Nessa almofadinha de... Não vai dar, né? Não, tudo bem. Depois eu deixo o link e vocês têm acesso, porque... Não é preciso. Depois vocês veem, porque na verdade a gente, na outra parte da pesquisa, a gente também vai fazer a leitura crítica das decisões judiciais desses HCs.
tá? Então, uma parte deu concedido, tudo bem, a outra deu não concedido e concedido em parte. A gente está lendo esses argumentos porque para nós é fundamental fazer pesquisas também a respeito de como está se estruturando o pensamento daquele que hoje opera exatamente esse sistema de justiça, né? De modo que a gente também possa produzir formas de intervenção junto a isso. Além do que, existem poucas pesquisas de cunho crítico que ajudam a gente a entender o pensamento da elite. Isso é fundamental, né? Muitas vezes a gente faz pesquisa crítica para entender o pensamento daquele que sofre os efeitos da miséria e da exploração do trabalho. A gente também precisa entender como que se organiza o pensamento, a estratégia, a estrutura de intervenção daqueles que hoje estão em outros postos, porque isso para a gente é arma de intervenção, né? No futuro é uma forma também da gente dialogar, da gente também intervir. Enfim, podemos passar, aí depois vocês têm acesso melhor a isso. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: está se operando uma mudança no sistema do ponto de vista das medidas de segurança. Existem disputas no campo da saúde mental e no campo da justiça frente ao que deveria ser feito com esses sujeitos, mas existem também alguns avanços. Aqui, brevemente, não vou falar de todos esses textos, mas só para citar a vocês que existe um acúmulo de posicionamentos políticos, técnicos, que se deu exatamente no contexto da validação da Lei 10.216. A terceira Conferência de Saúde Mental, em 2001, ela já aponta a necessidade de reorganizar o cumprimento das medidas de segurança numa perspectiva antimanicomial. Houve um seminário promovido pelo Ministério da Justiça de reorientação dos HCTPs, que são os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, na medida também de reorganizar esse local como um local que não seja de segregação. Em 2003, é lançada uma portaria conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça, que organiza um sistema de, melhor dizendo, um programa de saúde no sistema prisional. Neste contexto, se pensa também a necessidade de implementar a 10.216, mas isso não fica muito bem disciplinado. Havia indicação que fosse melhor legislado em outra portaria, mas isso não se deu. Mas foi uma tentativa, acho que já vale aqui para nosso histórico, né, de possíveis avanços. O Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, CNPCP, lançou 2 resoluções, uma em 2004 e uma em 2010, versando sobre as medidas de segurança a partir da Lei 10.216. O Conselho Nacional de Justiça, em 2001, lançou uma recomendação para todos os juízes que, em se determinando sentença de tratamento compulsório, decisão de tratamento compulsório em hospital, devido à medida de segurança, que seja feito de acordo com a Lei 10.216. É isso que versa a recomendação 35 do CNJ, que acho que não foi lida, infelizmente, pelo Poder Judiciário. Em 2010, antes, houve a 4ª Conferência de Saúde Mental, em que também usuários, trabalhadores, governo, gestão puderam ali discutir vários pontos do campo da política pública de saúde mental e mais especificamente teve um momento de medida de segurança e sai a proposta aprovada por todos da abolição, da superação dessas instituições também, como uma diretriz de política pública. E em 2011 há um parecer, isso vocês encontram todos esses textos online, do Ministério Público Federal, da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, sobre a saúde mental no sistema prisional. Esse parecer foi elaborado por Luciana Mussi, que é formada em psicologia e é advogada, professora de cursos de direito lá em Brasília. E ela faz uma leitura extensa da legislação e ela tem um acúmulo da discussão antimanicomial e traz um parecer muito importante para nós, nessa perspectiva de como que deve ser a atenção à saúde mental no sistema prisional. Podemos passar. E em 2014, no início de 2014, tivemos o lançamento de algumas portarias interministeriais também. Ministério da Justiça e Ministério da Saúde, portarias essas que revogaram a anterior, que foi a portaria 1777, que instituiu o programa
de saúde, né, no sistema prisional, aqui criando uma política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, a sigla é PNASP. Esta é a política que hoje se coloca como a diretriz na forma pela qual deve ser cuidado os sujeitos que estão em privação de liberdade, seja no sistema prisional ou em medida de segurança, né, que estão ali colocados sob a tutela do Estado pela ótica do direito penal, né. Nesse contexto, a leitura de que a saúde, o Sistema Único de Saúde, deve compreender os indivíduos que estão dentro do sistema prisional como moradores de seu território e, portanto, o SUS deve chegar até o sistema prisional. Há que se ter visitas de equipes da Unidade Básica de Saúde até o sistema prisional. Há uma política de orçamento, de financiamento para que se agreguem mais profissionais para montar essas equipes de saúde prisional nas Unidades Básicas de Saúde. Isso tudo a depender da adesão dos municípios. Então tem município que aderiu, tem município que não aderiu. É uma decisão, isso também está colocado nas portarias. E especificamente existe uma portaria, que é a 142 de 2014, que estabelece as normas para o cadastramento das equipes que realizarão serviços de avaliação e acompanhamento das medidas terapêuticas aplicáveis a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, as chamadas EAPs, né, que são essas equipes de acompanhamento psicossocial. Contudo, não ficou, isso também é fruto de uma grande disputa, não ficou devidamente qualificado que essas equipes devem estar radicadas em serviços que sejam antimanicomiais, tá? Então, existem situações de alguns estados, alguns municípios que estão abrindo serviços, instituições manicomiais contratando por meio dessa portaria com financiamento do Ministério da Saúde. Então a luta continua, né? Temos aí uma abertura, claro, que deve ser hoje para nós uma ferramenta também de enfrentamento, né? Ou seja, para garantia de direito dessas pessoas de saúde mental, mas esta mesma ferramenta, a depender de quem opera, pode redundar na continuidade deste mesmo modelo. Então é preciso que a gente fique atento a esses pressupostos também. Ou seja, tudo bem, a luta contra a barbárie expressa na denúncia e combate a este Estado democrático de direito penal é um pilar importante, ainda que não suficiente, para a constituição de uma praxis que avance no sentido da emancipação humana. É disso que tratamos. Tentei abordar com vocês aqui alguns pressupostos no campo da psicologia, da política de saúde mental, para a gente falar do que significa isso nas medidas de segurança, né? E contar com vocês como futuros aliados também nesta luta, nessa perspectiva de enfrentamento. Agradeço a atenção e eu deixo aberto então para dúvidas, comentários, enfim. Obrigada. Obrigada, gente.